Eu sou apenas um deficiente, me deixem em. Jovem mestre, jovem mestre. Este contrato de casamento parece valer bastante. Mas o Bajan é um deficiente que não consegue se cuidar, ele provavelmente vai pedir-o em breve, né? É? Quem está me amaldiçoando? Quem? Quer me impedir? Nem pensar. O jovem mestre teve outro surto hoje, insistindo em cortar os pulsos para se matar. Desde que perdeu o uso das pernas no acidente de carro. O jovem mestre mudou completamente, tentando se matar de tempos em tempos. O médico já está lá dentro há tanto tempo. Não sei se conseguiram salvá-lo. Aquele jovem senhor que vocês estavam falando, que anda por aí procurando morte. É o filho mais velho da família o Bajan? Sim, quem mais poderia ser? Se o jovem mestre Wu realmente tiver algum. Azar, a gente pode perder o emprego. Ai, que medo. Se ele morrer, vocês podem vir trabalhar para mim. Vou pagar o dobro do salário, plano de saúde completo, previdência, tudo incluso. E bônus de fim de ano. Quem é você? De onde veio essa camponesa, ousando amaldiçoar o jovem senhor? Peguem ela. Não se aproximem. Eu vim procurar meu marido. Meu marido é o Bajan, o filho mais velho da família Wu. Que absurdo. Quem é seu marido? O irmão Bajan nunca foi prometido a ninguém. Você é uma garota selvagem que saiu da lama. Ousa falar besteiras aqui. Esse é o meu marido, deficiente e de vontade fraca. Até que é bem bonito. Você, espera, ela não abriu a boca. Como posso ouvir ela falando? Olha só, testemunhas e provas estão todas aqui. Você não pode negar este casamento. Esta é a noiva que minha avó arranjou para mim na época. Jiu. Marido, finalmente você se lembrou de mim. Mal cheguei e já te pego querendo se matar. Nem sei. Quando você vai bater as botas para eu herdar sua fortuna? Quem disse que vou morrer? Mesmo se eu for, não será você. Vai herdar minha herança. Como ele sabe o que estou pensando? Irmão Bajan, não fique bravo. Ela só fala bobagem. Vou mandar alguém expulsá-la agora mesmo. Pare de fingir ser uma santa. Ela se dá o Bajan. Não foi você quem armou? O Bajan, você realmente não quer morrer? Porque você não quer morrer? Morrer é tão bom. Acaba com a dor. Um fim para tudo. Quando ele esticar as canelas e a herança for minha, vou chamar 10 modelos masculinos. Para dançar DJ no túmulo dele. Você ousa amaldiçoar o irmão Bajan a morrer? Jiu, você não só torce pela minha morte, mas também cobiça a minha herança para chamar modelos. Esquece esse sonho impossível. Muito bem, o Bajan. Antes, você ignorou sua noiva prometida. Agora, mesmo morrendo, não me deixe herdar sua fortuna. Jovem mestre. Irmão Bajan está cuspindo sangue. Chame um médico rápido. Velho imortal do céu, faça meu marido morrer logo. Punam-me tornando uma viúva mais jovem e rica da cidade. Doutor, você precisa salvá-lo. Não podemos deixar aquele louco vencer. Irmão Bajan, você não pode ter nada. Não imaginei que haveria um trouxa. Fazendo trabalho por mim, mandando o Bajan embora. O céu realmente me ajuda. Doutor, como está o jovem mestre? O jovem mestre tinha sangue estagnado no peito há anos. Depois de removê-lo, ele está muito melhor agora. Então foi a senhorita Shi que salvou o jovem mestre? O quê? Como pode ser? Se ele melhorar, como vou contratar garotos de programa? Você ainda está pensando em garotos de programa. Ai não, o jovem mestre desmaiou de novo. A cor do jovem mestre ainda não se recuperou totalmente. Agora ele sofreu outro choque. Desta vez, teme-se que haja risco de se tornar vegetativo. Isso não está longe da morte, então? Não. Ainda não casei, você não pode morrer. Jiu. Você já fez o irmão Bajan. Cuspir sangue, o que mais quer fazer? É apenas uma falsa causada por fluxo sanguíneo reverso. A medicina humana é muito fraca. Hora de mostrar minha verdadeira habilidade médica. Pare de fingir. Você é uma garota do campo. O que sabe de medicina? Se o irmão Bajan tiver outro problema, a família Wu
Certamente não vai perdoar você. O jovem mestre Wu cuspiu sangue estagnado, e agora a senhorita Shi desobstruiu seu fluxo sanguíneo. Ele está melhor que antes. Isso, como é possível? Senhorita Shi, não imaginei que sua habilidade médica fosse tão avançada. Então o que você disse antes era para estimular o jovem mestre. É cuspir o sangue estagnado. De agora em diante, você é a nossa jovem senhora. Obrigado, jovem senhora. Minha noiva parece não ser simples, hein? O jovem mestre sempre se recusa a tomar remédio. Com o tempo, seu corpo também vai definhar. É bom que ele não beba. Que morra depois de me casar. Cuido de tudo para você depois. Não deixarei o negócio da família o cair nas mãos. De quem causou seu acidente. Será que realmente foi incriminado? Desapontou você. Não quero morrer agora. Desde que a senhora chegou, o jovem mestre não só parou de falar em suicídio, como agora toma bem o remédio. A senhora. Você é realmente nossa sorte. Quem mandou você chamá-la de senhora? Jovem mestre, a senhora idosa pede que você leve a senhora à sala de estar. Shijou quando chegarmos na avó. Vou ver como te ensino. Espere, você acabou de chegar na família Wu. Como a vovó sabe que você veio? Sabe onde meu marido mora? Meu marido é o filho mais velho da família Wu. O Banshan. Não conheço, não conheço. Sabe onde meu marido mora? Meu marido é o filho mais velho da família Wu. O Banshan. Não sei. Não sei. Sua casa está realmente bem construída. Vovó, você me chamou. Olá, vovó. Você é Xiao? Vovó, você é mais afável e gentil do que eu imaginava. Essa figura, essa elegância, realmente digna da Buda idosa da família Wu. A pele também é tão branca quanto jovem, não sei. Quão linda era. Se fosse hoje para entrar no mundo do entretenimento. Todas aquelas jovens atrizes teriam que dar espaço. Chega. Pare de murmurar por dentro. Vovó, meus ouvidos são muito bons. Puxa saco. Pena que a vovó, sábia por toda a vida, agora está envolvida num romance no pôr do sol da vida. Nessa idade avançada, ainda se tornou uma gestante idosa por amor. Só para ser traída pelo amado, ter um aborto e morrer. Muito trágico, muito trágico. O quê? Vovó, ela tem um problema na cabeça. Inkyu. Uma notícia maravilhosa. Por que há tanta gente hoje? Ligiane, o que você está fazendo aqui? Boas notícias. Consegui contato com o professor Xinhuan, da reprodução médica. Podemos fazer fertilização in vitro e ter nosso próprio filho. Ah, Gestante idosa. Uma trama tão absurda. Ela realmente acertou. Professor Shen Wanhan, aquele especialista. Que conseguiu fazer uma senhora de 72 anos engravidar com sucesso. Sim, você está dizendo que tem 68 anos e eu tenho 65. Vamos ter outro filho. Inkyu, você não quer ter o fruto do nosso amor? Sim, vovó, isso é uma coisa maravilhosa. Se pudermos dar ao avô Jianye. Mais um filho ou filha? Eu não concordo, vovó. Dar à luz é para uma mulher de qualquer idade. Enfrentar a morte. Vovó, você precisa pensar bem. Assuntos da família Wu não são da conta de um estranho. Vovó, não a escute. Ela é uma garota do interior. Não sabe o quão avançada é a medicina hoje. Seu corpo. Certamente pode ter outro filho. Você? Quando eu era jovem, Tive a mãe do Beishen. Agora, nessa idade. sofrer de novo com a gravidez? Vovó, eu não pensei direito. E o Will acabou de chegar em casa, muitas coisas. É inconveniente com estranhos. Você pode ir agora. Estranha? Eu. Alguém. Inkyu. A vovó normalmente não obedece. A Ligiane em tudo? O que aconteceu hoje? Bem feito. A vovó é Mila. Jovem, manteve o negócio da família. E agora, velha, ainda sabe lidar com garotas inocentes. Vovó, não se deixe enganar por ela. Ela é. Vovó. Beishen me despreza.
Ele ainda disse que vai me expulsar da família U. Beichan, você age como um marido. Yu não se importa que você seja um aleijado. Que direito você tem de bancar o superior? Se continuar escolhendo e maltratando a Yu, você e essa cadeira de rodas velha podem sair da família U. Na minha opinião, Yu é o amuleto da nossa família U. Yu, pegue este cartão. Compre o que quiser. A vovó deu a ela o cartão preto supremo. Irmão Beichan, eu cuidei de você na família U por tantos anos e nunca tive esse tratamento. Obrigada, vovó. Não quero essas coisas, só quero poder. Cuide bem do corpo do Beichan. Já fico satisfeita. A habilidade da vovó com dinheiro é forte, o que eu sempre sonhei. Os dias de rica estão chegando. Quem quer virar família com a gente? Ai, Kingman, você voltou. Vem dar uma olhada. Essa aqui é a noivinha do Beichan. Shi Yu. Vovó. Desde que o Beichan sofreu o acidente. Ele sempre esteve apático, é a primeira vez que vejo. Ele com uma variação emocional tão grande. Isso não é sinal de vida? Essa é minha sogra, minha cunhada, meu cunhado. A beleza veio toda da vovó. Mas a cabeça parece que não funciona muito bem, só seguem cegamente. Acreditam no Genkian. E se arruinaram. De quem é essa voz? É ela. E você disse que não tem cabeça. A irmã Keian e meu irmão cresceram juntos, nós. Já a consideramos da família há muito tempo. Com que direito você especula mal dela? Shi Yu, é? Já que a vovó te reconheceu. Ao se casar na família U, tenha cuidado com suas palavras e ações. Não pode envergonhar a família U. Entendi, mãe. Não dá para negar a sogra, apesar de estar na meia-idade. O corpo ainda é tão esbelto, não é à toa que depois da falência da família U. Ainda conseguiu ir ao Crazy Horse fazer striptease. O que você disse, Shi Yu? Que absurdo você está falando? Você ainda ousa amaldiçoar minha mãe. Eu não fiz nada, como é que tudo que eu penso? O Beichan sabe? Isso é o famoso corações de marido e mulher conectados? Tia, irmão Beichan. Não culpem a Yu, se for culpar, culpem a mim. Irmã Keian, que erro você cometeu? Yu, a culpa é minha. Não devia ter ocupado tudo que deveria ser seu, fique tranquila. Vou sair agora mesmo, não vou ficar no seu caminho. Ai, não fala assim do ponto de vista legal. Essa casa pertence à família U, não tem nada a ver com você ou eu, então. Não existe ocupação ou concessão, além de mais. Para onde você vai sair daqui? Você não tem imóvel próprio, nem sustento independente. Morar em hotel também não é solução duradoura, como se vê. Morar na família U é a melhor opção para você no momento. Isso mesmo, Keian, já que Yu não te rejeita, é melhor ficar aqui por enquanto. Ah. Certo, tia. Yu, obrigada por me deixar ficar. Vou fazer um chá para você como agradecimento. Nossa, escolheu especificamente a mais cara. Quer me incriminar fazendo eu cair ela, não é? Irmã Keian nunca seria tão má. Yu, como você quebrou a xícara de antiguidade da tia. Peçam para os policiais virem aqui. Ela não está seguindo o roteiro. Por que chamou a polícia? Yu, já que você quebrou a xícara. Basta pedir desculpa, não é? Mãe, essa não é uma xícara comum, é a antiguidade que você pagou 40 milhões. Para arrematar no leilão. O valor já atinge o critério para processo criminal. Já que quebrou, é melhor chamar a polícia para fazer um registro oficial. Sua fingida. Eu vou fazer a justiça limpar você dessa vez. Você, como ela sabia que eu gastei 40 milhões para arrematar essa xícara? Não esperava que ela fosse tão esperta. Interessante. HMPH. Chamar a polícia é ótimo. Quando a polícia chegar, vamos pegar a ovelha negra de uma vez. Para limpar a reputação da família U. Não podemos deixar a polícia vir.
Isso envolve a reputação da família Wu se alguém descobrir. Vamos ficar sendo ridicularizados. Xiu Yu. Uma criança gritada, todo mundo viu. Todo mundo viu. Mesmo que ela tenha feito algo de errado. Com certeza não foi de propósito para prejudicar ninguém. Ao contrário de você. Desde que chegou, só deixou tudo bagunçado. O que você quer, afinal? Claro que é ciúmes, não é? Irmã Keian, não tenha medo, deixe a polícia investigar. Tem gente querendo fazer cena. Cuidado para não acabar se ferrando sozinha. Que criança tão boa. Uma pena, toda a família já está com o destino todo traçado. Mãe falida, ele doente grave e o irmão que foi enganado para virar travesti. E a irmã mandada para a Ilha das Crianças servir os velhos safados. Ainda tem coragem de falar por ela agora. O quê? Como eu iria virar travesti? Xiu Yu, pare de falar besteira para me assustar. Mude de assunto. Cancele o boletim de ocorrência agora mesmo. Yu, você não sabe quantas pessoas estão lá fora. Esperando que algo de ruim aconteça à nossa família Wu. Não deixe que isso vire um grande problema. Para eu concordar em cancelar o boletim, tudo bem. Quer ver a gravação? A gravação da câmara de segurança. Eu quero descobrir quem realmente quebrou a xícara. Quando a sala de estar ganhou câmera de segurança? Vá buscar a gravação da câmara agora. Sim, senhor. Não precisa. Eu acabei de lembrar. A xícara foi. Fui eu que quebrei a xícara. Eu estava muito desesperada há pouco e acabei confundindo. Pensei que foi a Yu Yu. Parece que a Xiu Yu estava falando a verdade. Irmã Keian, foi realmente você? Keian, essa xícara vale 40 milhões. É uma xícara antiga. Como você pode ser tão descuidada? Sogra, me desculpa. Eu realmente não foi de propósito. Irmã Keian, será que foi a Xiu Yu que te deixou com medo? Xiu Yu, está satisfeita agora? Cancele logo esse boletim de ocorrência. É realmente. Não herdou nem o meu cérebro. Ainda está defendendo a Jian Keian até agora. Tudo bem, eu já contei tudo aos policiais, o que realmente aconteceu. Esse cachorro bajulador do Wu Tianzie está fazendo o papel realmente muito bem, não é? Então a Zheng Qian, como ela, não conseguiu casar com o Wu Baishen. Agora quer ficar com um cunhado que é secretamente apaixonado por ela. Eu nunca contei a ninguém que sou apaixonado pela irmã Keian. Como ela descobriu? Eu nunca contei a ninguém que sou apaixonado pela irmã Keian. Como ela descobriu? Se é assim que as coisas estão. O filho que está na barriga da Zheng Qian é do cunhado. Jianzé, você com a Keian. Não será que realmente? É eu não. Não fui eu. Eu acabei de chegar à maioridade. Nunca nem toquei na mão de uma garota. Como eu poderia ter feito uma coisa dessas? Realmente não é do cunhado mesmo. Na noite em que Zheng Qian foi drogada, ele perdeu a ligação da Zheng Qian. Também não é do Wu Baishen. Depois que ele ficou com um tumor na perna, o terceiro braço dele também não funciona mais. Então de quem é esse filho, afinal? Xiu Yu, eu não devia ter elogiado você. Mãe, onde fica o terceiro braço do irmão? Eu não vi ele. Criança não fica perguntando coisas sem noção. A Xiu Yu, essa criança, tudo que ela fala acontece. Ela acabou de dizer que eu fali. Ir para o Crazy Horse Show? Ah, independente de ser verdade ou não. Você precisa ficar mais atento. A propósito, senhora, você não ia ter uma reunião de família hoje? Já está quase na hora. Ah, é. Quase esqueci. Hoje é o dia em que eu transfiro o cargo de presidente para o Ming Xiu. Kingman, você realmente pensou bem? Mãe? Todos os assuntos do grupo, grandes e pequenos, foram administrados pelo Ming Xiu por mim. Eu confio na capacidade dele. Tudo bem, pessoal, vamos todos juntos. Mãe? Xiu Yu. Você, mulher, vou te ensinar uma lição. Essa posição é muito vergonhosa. O Wu Baishen está paralisado há tanto tempo. E ainda tem tanquinho. Realmente um espécime. De corpo perfeito. Já chega. Já. Se já chega, levanta daí. Não quero. O jovem mestre Wu é tão bravo. Se não fosse pelo dinheiro dele, eu nem casaria com ele. Uma modelagem tão perfeita, não aproveitar ao máximo. É realmente uma pena. Se eu conseguisse fazer a terceira perna dele ficar de pé e experimentar uma brincadeira na cadeira de rodas, deve ser bem excitante. Cala a boca.
Uau, esses anciãos da família. Por fora parecem tão sérios, mas os fofocas sobre eles são cada vez mais bombásticas. Esse tio viveu uma vida toda certinha. E na meia-idade acabou-se apaixonando pelo melhor amigo da própria esposa. Vocês três se dão bem, é o que importa. Vovô Zhao fica-se gabando da sua jovem esposa de 25 anos. Mas no fim, nenhuma das três crianças é dele. 3 crianças, 3 pais. Coitado do corno. Ai, me desculpem a todos, acabei de descer do avião. E os fiz esperar. Já que o Ming Xiu voltou, vamos começar oficialmente. Convidei os senhores anciãos hoje para discutir a transferência do cargo de presidente. Keian, vá buscar os documentos de assinatura. Meu sogro parece estranho. De onde veio essa garota selvagem, toda desajeitada? Desrespeitar os antepassados da família Wu, que falta de educação. Quem é você? Como você entrou aqui? Tio, ela é a noiva do Beishen, do interior. Você está bem, Yu. Será que é a primeira vez que vê uma cena tão grande e está nervosa? Este chá verde está um pouco quente, quase deixei cair. Esta maldita interesseira tem uma ambição enorme. Sob o pretexto de cuidar do Wu Baishen. Ela se mudou para a família Wu. O alvo original nunca foi o Wu Baishen, mas o pai dele, o Baishen. Os dois se uniram para planejar o acidente de carro do Wu Baishen, querendo eliminar o herdeiro para deixar os negócios da família Wu para o bastardo na barriga da Jiang Yan. Meu acidente foi, na verdade, planejado pelo pai e pela Qian juntos. Que bom, Song Ming Xiu. Ousou me trair e tramar contra mim. Não posso deixar que eles tenham sucesso. Xiu Yu, é? Deixe-me dizer uma coisa. Nossa família Wu é a família mais rica e prestigiosa da capital. Agora que você se casou aqui, precisa se livrar desses hábitos rudes e relaxados do interior. Pai, pelo que sei, quem manda na família Wu agora são a mãe e a avó, certo? Você e eu viemos do interior, essencialmente. Ambos entramos na família Wu por meio de casamento, somos convidados. Por favor, reconheça a sua posição e não ultrapasse seus limites. Você, o chefe da família Wu, logo será transferido para o Sr. Song. Esta garota do interior ainda ousa falar com tanta arrogância. É mesmo do interior, não conhece seus limites. Assinando o acordo hoje, este lar será decidido pelo tio. Vamos ver por quanto tempo você ficará satisfeita. Ai. Acho que o que a Yu disse faz sentido. Ming Xiu já é uma pessoa de certa idade. Não faça coisas que ultrapassem os limites. Cuidado para não arruinar sua reputação no final da vida. Só com esse caráter que não se deixa enganar é que se pode proteger. Os negócios da nossa família Wu. Sim, a mãe tem razão. Diretor Wu, este é o acordo de transferência de cargo, por favor, revise e assine. O velho ainda não assumiu o cargo e já montou seu harém. Antes da cerimônia, já estava se envolvendo com a secretária da mãe no carro. Quase se atrasou. As marcas no pescoço ainda precisam ser cobertas com o lenço do velho. Deixe o acordo de lado por um momento. Primeiro me explique claramente. O que é isso? Me diga, quem fez essas marcas no seu pescoço? Senhor Wu, por favor, não faça isso. Isso é minha privacidade. Ei, Kingman. Os idosos e os mais jovens da família estão todos aqui. Você e a secretária Shu se puxando assim é muito inadequado. Eu estou disciplinando ela. Porque você está se intrometendo. Ou será que essas marcas foram feitas por você? Ei, não se pode dizer isso. Como eu poderia deixar ela? Impossível. Este lenço é idêntico ao seu. Como apareceu no pescoço dela, secretária Shu? Você trabalha na família Wu há tantos anos. O que se deve fazer? Você sabe muito bem, não é? Vovó, você tem que me defender. Eu realmente não fiz. Nada de errado contra o Sr. Wu. Sou inocente. Eu ainda não morri. Não precisa chorar aqui. O que está acontecendo? O lenço do Ming Xiu está no pescoço da secretária Shu? Esta secretária Shu está com Kingman desde a formatura. Será que realmente fez algo que traiu o Kingman? Qual é a verdadeira razão? Explique claramente. É que meu pescoço não está muito bem esses dias. Fui a uma clínica de medicina tradicional chinesa fazer asterisco guache asterisco. Hoje o presidente Song me viu participando.
de uma ocasião tão importante. E me emprestou isso para cobrir as marcas do asterisco guache asterisco. Ah, é mesmo, Kingman. Essa linka foi recomendada pela Kian. Ah, Keian? É realmente assim? Ah, sim, tia. Fui eu quem recomendou a clínica. A senhora já foi lá antes. Ei, Xiaomen, o mal-entendido foi esclarecido. Vamos finalizar logo o assunto principal. Essa Genqian está sendo usada como arma pelo Sr. Wu e ainda acha que é a única confidente dele. Xiu Yu, você pode parar com isso? Tianze. Cuidado com seu tom. Não esperava que ele fosse tão protetor. Pena que o pai biológico e o amor platônico, vendo que ele não morreu no acidente, planejam agora envenenar seu remédio chinês, fazendo ter um infarto fatal. É realmente desumano. Meu pai e a Jian Qian ainda me envenenaram. Todos esses anos, meu sogro transferiu muitos ativos da empresa secretamente. Se hoje transmitirmos a posição de presidente do conselho para ele, dinheiro e poder vão todos parar no bolso dele, então a família Wu não acabaria virando domínio desse casal de amantes? O acordo não vamos assinar hoje. Hoje tem muitos assuntos familiares acontecendo. O processo de transmissão do cargo. Vamos adiar por enquanto. Não é isso, Kingman. Como podemos não assinar? Do nada? Todos os anciãos da família estão aqui hoje. Não faltam alguns dias, né? Você está me pressionando para assinar todo o tempo. O que você está com tanta pressa, hein? Eu só estou fazendo isso para o bem do nosso grupo, agora. Já que é assim, eu vou voltar para a empresa resolver os assuntos pendentes. Meus respeitos a todos os anciãos, eu me retiro. Já que o assunto da transmissão do cargo foi adiado por enquanto, nós também devemos ir embora. Queridos anciãos, hoje incomodei todos vocês a virem até aqui. Peço sinceras desculpas. Tia, vovó, eu vou acompanhar os anciãos até a saída. Esse casal de adultos é tão ansioso assim. Saem um atrás do outro na frente de todo mundo. Devem estar com muita pressa para as suas coisas vergonhosas. É? Mãe, vovó, eu também estou cansada hoje. Eu vou voltar para casa tomar banho e descansar. Mãe, vocês todas conseguem ouvir os pensamentos da irmã Yu Yu. O que Xiu Yu falou. Será que tudo é verdade? Irmão, você realmente acredita nas mentiras dela? Na minha opinião, ela só quer bagunçar tudo aqui. Achega, essa menina é igual a sua mãe, sem juízo nenhum. Eu também acho que o Ming Xiu está realmente estranho ultimamente. Vocês dois tomem cuidado, não sejam mais tolos. Entendi, mãe. A senhora vai descansar primeiro. Tianze, vocês dois ajudem seu irmão, vamos todos juntos. Ir até o quarto do seu pai dar uma olhada. Não tem nada suspeito aqui. Eu também não achei nada de estranho. Será que eu realmente estou pensando demais? Mãe, será que a Xiu Yu entendeu tudo errado? Como meu pai e a Qian iriam prejudicar assim? Tudo é culpa dessa Xiu Yu. Ela veio aqui só para semear a discórdia na família. É mesmo, essa Xiu Yu é tão detestável. Fica inventando coisas por aí, criando boatos sobre eles. Parece que realmente nos enganamos. Essa garota Xiu Yu é completamente sem lei, já é hora de dar uma boa lição nela. Mãe, Baishen, por que vocês todos estão aqui? Nossa, você está procurando dinheiro escondido do papai? Precisa de ajuda? Você ainda tem cara de falar alguma coisa, se não fosse por você. Nós teríamos que revirar esse quarto todo assim? Por minha causa? Eu não disse nada hoje, né? Mas olha só. De que adianta revirar tudo aqui? O velho já foi com a sua nova amada para o estabelecimento da família Wu. No provador do shopping, agora já devem estar pegando fogo. Já devem estar se beijando, não é? No provador? Que coisa tão ousada. Mãe, Ah, você não disse que ia inspecionar o shopping hoje.
Ah, sim. Certo, Tianzé, Shuiui. Vocês dois vão comigo, é uma boa oportunidade. Para se familiarizar com os negócios da família. Mãe, A mãe mandou você ir, você vai. Para que tanta conversa? Xiu, minhas pernas não são boas. Me empurra até lá. Claro. Vamos. Xiu Yu sempre me ataca assim que voltou. Você não pode deixar ela escapar, de jeito nenhum. fique tranquila, meu bem. Quando a reunião do conselho terminar daqui a 2 dias, depois que eu me tornar presidente, vou mandá-la embora imediatamente. Porque você disse há pouco. O que você faz? Foi eu que recomendei para a secretária Shu? Fala, você está escondendo algo de mim? Não dê ouvidos a essas bobagens. Nós temos coisas importantes para fazer agora. Que safado. Ei, Presidente Wu, por que o senhor veio de repente hoje? Como? Eu vim ao shopping da minha própria família, preciso te avisar? Não. Saia da frente, não me bloqueie o caminho. Nossa. Ei. Presidente Wu, esse é o provador masculino. Não é apropriado o senhor entrar. Song Mingxiu está aí dentro? Senhor Wu, senhor Song, ele está assinando um contrato com um grande cliente hoje. Ele instruiu especificamente que ninguém o incomodasse. Que tipo de pessoa decente discute contratos no provador? Saiam daqui. Não, vocês não podem entrar. O que vocês estão fazendo? Kingman, o que é isso? Kian, o que você está fazendo aqui? O paletó do tio ficou sujo acidentalmente. Vim ajudá-lo a escolher um novo. O Song Mingxiu está aí dentro? Oh não, é a voz da Kingman. Mãe, parece que nos enganamos. Xiu Yu, você viu? A inocência do pai e da irmã Kian. O que você está inventando e difamando aqui? Se me lembro bem. Jin Qian não foi levar os mais velhos? O que está fazendo aqui? Eu, depois de levar os mais velhos, quis sair para tomar um ar e acabei passando pelo shopping. O tio disse que o paletó dele estava sujo, então vim ajudá-lo a escolher um novo. Isso mesmo, Kingman. O cliente está quase chegando. Talvez seja melhor você ir embora primeiro. Mãe. Olha, a embalagem do paletó está aqui. Com certeza não há erro. É, mãe, pare de ser tão desconfiada. Vamos embora, sim? Essas duas crianças ingênuas, se soubessem que a calcinha fio dental da sua querida. Irmã Qian. Ainda está escondida debaixo da almofada do sofá. Vocês não iriam ficar arrasados? O que há debaixo do sofá? O que poderia ser, Kingman? Vocês deveriam voltar logo. A mãe está esperando vocês em casa. Tão ansioso para me mandar embora, será que? Realmente há algo escondido aí? Algo que não pode ser visto? Não, Kingman. Saiam da frente. Song Mingxiu, o que está acontecendo? Por que há uma calcinha fio dental de mulher no provador masculino? Isso, eu também não sei. Supervisor Yandi, vem aqui. O que está acontecendo? Senhor Song, Senhor Wu, sinto muito, isso provavelmente foi deixado por algum cliente anterior. Ao trocar de roupa, e os funcionários não limparam direito. Vou chamá-los para prestar contas imediatamente. No provador do nosso shopping, alguém fez esse tipo de coisas que destroem a moralidade pública. Vocês não lidam com isso a tempo. Querem arruinar a reputação do nosso shopping, é? O senhor Song está certo. Vou reunir os funcionários imediatamente para uma reunião de reestruturação. Vocês dois. não estão juntos nisso.
Me enganando, né? Ah, querida, estamos juntos há tantos anos. Quando é que eu já te enganei? Irmã Keian, o que foi? Pai, mãe, a irmã Keian desmaiou. Não fiquem parados, vão buscar um médico logo. A atuação dessa chá verde vem na hora, em momentos cruciais. Finge desmaiar para desviar a atenção, não é à toa que ela engana a família Wu. Médico. O que aconteceu com a Keian? Ah, senhorita Jian, excesso de trabalho e estresse emocional, que causaram uma doença súbita. Descanse mais, tome alguns remédios e ficará bem. Claro que está exausta, ela está grávida de gêmeos. Isso já consome muito o corpo da mãe e ela ainda faz essas coisas. Como o corpo dela aguentaria? Médico, como estão os bebês na barriga da Keian? Senhor Wu, pelo pulso da senhorita Jian, não há sinais de gravidez. Então parece que eu entendi errado. Remania, cornus, sementes de cuscuta, claramente são todos. Receitas para proteger a gravidez e ainda falam mentiras descaradas. Acha que o rei da medicina aqui é cego? A receita é exatamente igual ao que a Yu disse. As duas estão juntas nisso. O Beishen planejou o acidente. Só para eliminar o herdeiro e deixar os negócios da família Wu. Para o bastardo na barriga da Zheng Qian. Se for realmente como a Yu disse. Não podemos deixar os bens da família Wu cair em mãos alheias. Deixem, cuide bem da Keian. Vou sair para fazer uma ligação. Ei, Keian, vou pegar um pouco de água para você. Use a amostra de sangue da Jian Keian. Faça um exame de gravidez completo e investigue bem. Veja se o que ela carrega na barriga. É filho do Song Minxiu. Sim, senhor Wu. Keian, como você está se sentindo agora? Muito melhor. Só que a cabeça ainda está um pouco tonta. Tianzé, Shuiui. Vocês podem ir primeiro. O médico disse que a Keian precisa de repouso. Ei. Além disso, peça ao mordomo para fazer algo para Keian comer e trazer. Ah. Irmã Keian, descanse bem. Vou pedir ao mordomo para fazer aquele mingau que você mais gosta. Tio, por que você estava tão apressado e nervoso agora há pouco? O que aconteceu? Ah não, a Kingman desconfiou. Sobre a sua gravidez. Ela disse que vai fazer um exame pré-natal para você. E ainda vai fazer um exame de DNA. O quê? Nós escondemos isso tão bem. Como eles descobriram? Eu também não sei. Certo, vocês dois. Com certeza estão escondendo algo de mim. Kingman, como você? Voltou tão rápido. Se eu não voltasse logo, a família Wu toda ia ficar desmantelada por vocês dois. Ah, do que você está falando? Eu só estava pedindo para Keian descansar mais. Você deve ter ouvido errado. É verdade, tia. Eu estava com uma dor de cabeça terrível há pouco. O tio só estava me preocupando. Pare de fingir aqui comigo. Jian Keian, não pense que eu não sei. Que você já está até grávida agora. Mãe, o que aconteceu? Ouvi dizer que a Keian desmaiou. O que foi que aconteceu? Jian Keian, me explique claramente. De quem é realmente esse filho na sua barriga? Nossa, essa minha sogra obcecada por amor finalmente acordou. Eu já vi ela ia ver a vida de Jian. Já me satisfaz somos pai, que ela ia descobrir a existência disso tudo. Tia, eu sempre me mantive pura. Se você não gosta de mim, eu simplesmente saio da família Wu. Você está com gêmeos na barriga, já está quase aparecendo, ainda vem aqui. Falar mentira descaradamente? A Jian Keian está grávida de gêmeos? Com esses gêmeos, porque a forma da cabeça de uma das crianças não parece de chinês, e sim de negro. Quem trai os outros acaba traído por eles. Velho, nunca imaginei que você também teria esse dia de ser o pai feliz. Pelo que a Yu está dizendo, tem uma fofoca ainda mais chocante. Jian Keian. Embora todos esses anos, você use o pretexto de cuidar do Beishen para morar na família Wu. Quantas coisas sujas você fez pelas costas? Você mesma sabe muito bem. Kingman, como você pode difamar assim? A inocência da Keian? Não é? Será que alguém está colocando ideias na sua cabeça? Eu não preciso de ninguém falar nada. Eu já fiz o exame pré-natal e o exame de DNA para Jian Keian. Quando os resultados saírem, vamos ver como vocês vão se explicar. Você. Senhor Wu, o relatório de exame que o senhor pediu está pronto. Tia. Não. Tia. Eu estou na família Wu há tantos anos, sempre a considerei.
Como a pessoa mais respeitável, como pode acreditar em estranhos? E duvidar da minha inocência? Jian Keiyan. Nesta casa, você é estranha. Kingman, como pode falar assim da Keiyan? Ela cuidou do Beijing em nossa casa por tantos anos. Mesmo sem mérito, tem seu esforço. Você tem que abrir aquele arquivo, machucá-la profundamente. Para casa feito. Song Ming-Xiu. Tão ansioso para defendê-la. Por acaso, você tem culpa no cartório? Eu? De jeito nenhum. Só estou com medo de você ser usado. Preocupe-se com você mesmo. Não seja enganado e ainda ajude o outro a contar o dinheiro. Chega! Parem de fazer drama aqui, é perda de tempo. Kingman, abra o relatório. Os fatos estão bem aqui. Vamos ver se eu estou errando com vocês ou não. A irmã Keiyan não está grávida. Tia, agora a senhora acredita em mim, né? Mãe, eu já disse, a irmã Keiyan não é. Como vocês imaginavam. É mesmo, como puderam. Desconfiar da irmã Keiyan. Será que a Yu errou? Keiyan, Não chore. foi um mal-entendido da tia. Desde que o mal-entendido esteja esclarecido. Eu aguento, não tem problema. Tudo bem, Keiyan. Não fique tão triste, sua tia só estava confusa. Não leve para o coração, tá? Esse casal adúltero é muito cuidadoso. Até subornaram o laboratório. E ainda agem como se tivessem sofrido muito. Sem vergonha. Yu, chega! Desde que você entrou na família Wu. Só causa confusão. Você quer destruir esta família? Você vai ficar satisfeito. Mãe, eu não. Venha comigo, temos que conversar fora. Xiu. Porque você inventou essa história toda. Porque disse que a receita de Jian Keiyan é uma receita para evitar aborto. Isso fez a mãe desconfiar de Keiyan. Quem inventou a história? Você pode desconfiar do meu caráter, mas não da minha habilidade. Hoje eu vou curar a sua terceira perna para você ver de verdade o que é ser o rei das ervas reencarnado. O osso da perna esquerda está necrosado, os meridianos da direita estão bloqueados. Como você percebeu isso? O que você vai fazer? Eu realmente sinto alguma coisa. Você realmente curou minha perna, mas porque você me tocou de forma indevida. Virgem é sempre uma complicação. O processo não importa, o importante é que eu curei as suas duas pernas. Mas sua perna só ficou boa recentemente, não pode ficar muito tempo de pé. Precisa descansar mais na cadeira de rodas por alguns dias. Jovem Wu, descobrimos. O presidente Song e a senhorita Jian recentemente voltaram do exterior. Compraram um lote de veneno do chefe do tráfico de drogas. Mesmo uma quantidade minúscula já causa rapidamente morte cerebral sem causa aparente. HMPH, que pena. O próprio pai e a amada dele viram que ele não morreu no acidente de carro, agora. Planejam colocar veneno no remédio de ervas dele para causar morte cerebral de repente. HMPH. Tudo o que ela disse é verdade. Vovó, que tal a força que estou usando? Ai, que maravilha! Hahaha! Yu, eu te advirto. Você não pode mais falar absurdos no futuro.
difamando o Keian e o Ming-Xiu. Mãe, que absurdo eu falei. Mãe. Se acalme, por favor. Essa questão pode não ser tão simples quanto parece. Yu. Vá descansar um pouco no seu quarto primeiro. Certo. Bei-Shen, que história é essa afinal? Hoje no pátio. Ela disse que entende de medicina. No começo, não acreditei, mas depois. Ela realmente encontrou a causa da minha lesão na perna. E ainda curou minha perna. Como isso é possível? Sua perna. Foi tratada por tantos médicos famosos sem sucesso. Como uma garota do interior poderia? Bei-Shen. Você realmente consegue ficar de pé? Ah, eu sabia. Yu tem talento, hahaha. Ah, e mais uma coisa. Ela disse antes que o pai e Jian Qian estavam envenenando meu remédio. Pedi ao meu assistente para investigar. Recentemente, eles realmente compraram um lote de drogas proibidas de um traficante internacional que causam danos cerebrais irreversíveis. Ah, isso. Você quer dizer que o que Yu disse provavelmente é verdade? Ah, não. Kingman, parece que eles logo vão agir. É hora de você se preparar. Mãe, pode ficar tranquila. Nunca deixarei esse casal adúltero vencer, não. Mãe, você nos chamou para o café da manhã cedo. Há algo de errado? Decidi que o grupo U será assumido por Bei-Shen. Não. Jian Qian, o que você quer dizer? Tia, você não disse antes que daria a posição de presidente ao tio. Além disso, o irmão Bei-Shen ainda está se recuperando da lesão na perna. Voltar à empresa seria muito cansativo para ele. Kingman, acho que é melhor deixar Bei-Shen descansar em casa. Deixe os assuntos do grupo comigo. Song Ming-Xiu, o controle do grupo U ainda está em minhas mãos. Parece que você não tem direito de interferir na minha decisão. Além disso, Bei-Shen é o herdeiro legítimo da família U. Agora que seu casamento está definido, de acordo com as regras, é hora de passar o negócio para ele. Mas Bei-Shen agora. Ming-Xiu Bei-Shen assumir a empresa é um fato consumado, mesmo que ele não tenha energia suficiente. Ele tem Kingman e Yu para ajudá-lo. Mas por que vocês dois estão reagindo tanto? Eu. Claro que é porque tem medo que a verdade venha à tona. Eles não só secretamente transferiram os ativos, como também transformaram um corredor do shopping em um quarto de sexo. Câmaras escondidas e gravou todas aquelas cenas impublicáveis. Que gosto doentio. Daqui a alguns dias eu vou convocar uma reunião do Conselho de Administração para formalizar a transferência do cargo de presidente do Conselho. Senhora, antes todo mundo achava que seria o senhor a assumir o cargo de presidente, agora que mudou de pessoa de repente. Isso provavelmente vai causar insatisfação entre os acionistas e os funcionários. Jian Qian, esse assunto não é da sua conta. Você não está interferindo muito nos assuntos da família U? Desculpe, senhora, não foi essa a minha intenção. Eu já terminei de comer. Vou voltar para o meu quarto. Kingman. A Keian só estava querendo ajudar. Por que você falou palavras tão duras com ela de repente? O que houve? Eu só disse algumas palavras para ela. E você já está sentindo pena? Song Ming-Xiu. Não me diga que ela realmente é sua amante? Ah, como você pode falar uma coisa dessas? Deixa pra lá. Eu ainda tenho que viajar a trabalho daqui a pouco. Esse assunto vai ser feito do jeito que você disse. Mãe, eu já vou indo. Vocês continuem comendo tranquilamente. Esse velho safado corre tão rápido, deve estar indo se juntar a outros acionistas para pressionar a sogra e atrapalhar o Bei-Shen no processo de sucessão. Notícia de manchete econômica. Grupo U troca de presidente. Luta interna pelo poder está acirrada. A notícia já se espalhou por toda a internet. Isso? Mãe, as ações da nossa empresa caíram 5,7%. E ainda estão caindo.
Alô, presidente Zou, o que está acontecendo, Kingman? A notícia da saída do Shin Jian. Por que eu fiquei sabendo primeiro pela mídia econômica? As ações já caíram 6 pontos, o conselho de administração está um caos. São 7 diretores, eles já estão se unindo, antes do conselho. Se o Wu Beijing não conseguir apresentar um desempenho concreto, esse cargo de presidente, nós não vamos aprovar. Isso? Será que isso mentiu? Foi muito forte. Se o Beijing quiser ser presidente, ele tem que, antes da reunião do conselho, apresentar um desempenho que faça todo mundo ficar calado. Desempenho. Os o fazem imobiliário e finanças. Com este ambiente macroeconómico. Onde é que se arranja desempenho? A não ser que se ganhe um contrato do Grupo N. Este Grupo N, a maior dinastia farmacêutica da China. Escolhe um novo parceiro todos os anos. Dando um contrato super grande que pode sustentar uma empresa de dimensão média durante 3 anos. Quantas empresas não se esforçam para cooperar com os Yuan? Uma dinastia farmacêutica para mim. Este ancestral rei da medicina não é uma coincidência? Especialização adequada. Beixen, nós podíamos na verdade ir? Boa. Amanhã vamos ao leilão do Yuan. Querido, eu ainda nem disse que queria ir ao leilão do Yuan. Como é que tu já sabias? Irmão Beixen, tu também vieste? Realmente, estão em todo lado. Vocês, este par de cães e ratazanas. Pai, hoje não ia viajar a trabalho. Como é que trouxeste aqui Yan também para o Yuan? Não era por preocupação de que não fosses capaz? Este pai não pode simplesmente ver-te cair num buraco. Ah, já agora. Deixa-me apresentar-te. Este é o Dr. Milagroso H.U. Dong'an. Ele e o velho Errong são velhos amigos de longa data. Com o Dr. Milagroso H.U. aqui. Esta porta do Yuan, o pai ainda consegue bater. HMPH. Doutor Milagroso? Parece mais um charlatão. Aquele Wudawan, o passo é instável. O rosto está amarelado, os olhos turvos. Os olhos estão embaçados. Ele próprio está cheio de doenças e ainda trata os outros? Suen não boa dependesse dele. Provavelmente já teria sido tratado até à morte. Pai, podes ficar descansado. Comigo e com este trunfo na mão, a Yu. Hoje vou com certeza ganhar o contrato do Yuan. Querido, fica descansado com este remédio. Comigo aqui. O contrato do Yuan eu vou com certeza ajudar a ganhá-lo. Na altura, vamos fazer com que estes diretores, um a um, calem a boca. Discretos. Com base em ti? Hoje estás bonita, é verdade. Falta-te um pouco aquele ar de pobreza. Mas nesta ocasião, não é só por seres bonita que chega. Atenção, todos os convidados ilustres. O leilão de caridade vai começar em breve. Por favor, entrem o mais rápido possível. Velho mestre, o que se passa? Há algum médico? Chamem um médico, rápido. Salvem o meu velho mestre. Vocês não trouxeram um doutor milagroso? Depressa, mandem-o ver o velho mestre. Isto. O que foi? Não sabe curar. Não se meta. O leilão vai começar. Vamos embora. Se tiver coragem, vá ao leilão desafiar este velho. O velho fica com você. Vamos. Fugiu mais rápido que um coelho. Deve ter medo de mostrar fraqueza. Vou dar uma olhada. Rápido, tem médico. Salvem meu avô. Vovô acordou. Moça, parece que foi você quem me salvou. Obrigado. Senhor, vejo que tem problemas cardíacos antigos. Precisa descansar mais, não pode descansar. Acabei de desbloquear seus meridianos cardíacos. Mas é só paliativo, precisa encontrar um bom médico para se tratar direito. Certo. Então, muito obrigado, moça, por salvar esta vida velha. Ficarei grato para sempre. Vovô, lembre-se disso, vamos entrar agora. Bom, vão. Vovô, como está? Vovô, ouvi que desmaiou. Nada grave, estou bem. Aquela moça me salvou. Suas técnicas são excelentes, cura corpo e alma. No futuro, certamente será uma parceira poderosa da família Wen. Vamos entrar rápido para cuidar, não deixe nossa benfeitora sofrer.
Vovô, vamos. Vamos, vovô. O leilão anual de medicamentos da família os começa agora. Quem tiver olho para joias e arrematar o item mais valioso ganhará os pedidos da família Wen pelos próximos 3 anos. Yu, pare de fingir compaixão. Quase fez o irmão Baixen. Perder o leilão, isso é perder o ganho. Pense mais em você mesma. Para não ficar sem a pessoa e sem o dinheiro. Você. Apreciem os 3 lotes desta noite. Primeiro, um fragmento de livro médico. Segundo, uma receita. Pílula Janssen. Terceiro, um pequeno tripé de jade verde. Tamanho de bacia, todo em jade verde com oxidação, corpo coberto de padrões antigos. Cada leilão da família Wen é uma surpresa. Por exemplo, aquele manuscrito médico incompleto, supostamente um fragmento do tratado sobre febre tifoide. São todos documentos raros e preciosos, difíceis de encontrar no mundo. Claro, aquela pequena vasilha de bronze, dizem que é o forno de alquimia do rei da medicina. Um artefato divino capaz de refinar a pílula das 7 aberturas brilhantes. Como escolher, então? São todos itens tão valiosos. Primeiro, não sabemos se são autênticos. Segundo, não conhecemos as preferências do velho Sr. Wen. Quem poderia ganhar o seu favor? O quê? Esta coisa no mundo mortal é chamada de tripé do rei da medicina. Yu. O? Qual item vamos arrematar? Eu? Deixem, você ainda é muito inexperiente. Uma decisão tão importante. E você realmente deixou nas mãos da Yu. Essa garota do interior. Já que o pai convidou o Dr. Wu, talvez. Deixemos o Dr. Wu decidir o que arrematar, não? A saúde do velho Sr. Wen sempre foi frágil. Uma preocupação constante da família Wen. O manuscrito médico incompleto. E as prescrições são difíceis de aplicar com precisão. Mas eu tenho este tripé do rei da medicina. Capaz de refinar a pílula de ouro, combinada com minha fórmula excelente. Com certeza ganharei o favor do velho senhor. Certo, Baixen. Então também vamos arrematar o tripé do rei da medicina. Agora começamos com o primeiro lote do leilão. Este lote é totalmente verde jade, supostamente o forno de preparação de remédios do rei da medicina. Lance inicial, 200 milhões. 210 milhões. Temos que conseguir, com certeza. Eu ofereço 400 milhões. Tão generoso, dobrando direto. O presidente Song não está deixando chance para ninguém. Parece que o presidente Song está determinado a conseguir. 400 milhões. Com uma jogada desse velho. Já sabemos quanto dinheiro temos. Ele não nos deu nenhuma oportunidade. Yu. Ainda aumentamos. Certo, o presidente Song oferece 400 milhões. Alguém mais deseja aumentar o lance? Parabéns, presidente Song. Um começo vitorioso. No futuro, o grupo U, nas mãos do presidente Song, certamente alcançará novos patamares. Não teve jeito. Eu, me preparei bem, hein? Falo com base na capacidade. 400 milhões pela primeira vez. O jovem senhor Wu do grupo U, por favor, faça seu lance. 430 milhões. $500 milhões. Não são o presidente Song e o jovem senhor Wu do grupo U? Como é que pai e filho estão a licitar pela mesma peça? Chegou a 500 milhões? Este preço é realmente muito alto. Sim, já chegou a 500 milhões tão rápido. Isso não é um leilão. É claramente pai e filho a disputar o controle futuro do grupo U. Irmão Baixen, ainda vamos continuar? Se continuarmos assim, provavelmente não será bom para nenhum dos lados. Este é o segundo espaço de crescimento para o desenvolvimento futuro do grupo. Vou garantir este contrato para dar satisfações ao Conselho. Mas agora não temos fundos suficientes. O fluxo de caixa do grupo está a ser usado para garantir a entrega dos edifícios. Não. Mesmo que tenhamos de gastar tudo. Temos de garantir o projeto de colaboração com os Wen. 550 milhões. Presidente Song, de acordo com a minha avaliação, este é definitivamente o tripé do rei da medicina de San Simiao. Se conseguirmos licitá-lo, obtemos a encomenda dos Wen. Bom.
600 milhões. O quê? 600 milhões. Yu. Já são 600 milhões. Ainda vamos aumentar. Então, deixem. Já não tens fundos suficientes? Eu já te disse. Ainda és demasiado jovem. Hoje, o teu pai vai dar-te uma boa lição. Não vamos aumentar. Não temos dinheiro suficiente. Deixem, hoje. A primeira lição que o teu pai te dá é: nunca entres numa batalha sem estares preparado. Tu ainda és jovem, o caminho à tua frente ainda é longo. Hoje, o teu pai vai dar-te um bom exemplo, para que saibas o que é uma verdadeira batalha comercial. Menina, a porta não estavas muito corajosa? Agora por que é que baixaste as armas? Idiota, acha mesmo que conseguiu um tesouro? Aquilo que chamam tripé do Rei da Medicina é claramente a bacia de lavar os pés do Rei da Medicina. Como é que de boca em boca se transformou no forno de alquimia do Rei da Medicina? Tive de atuar de forma convincente, senão. Como é que vos fazia comprar esta bacia de lavar os pés por um preço astronómico? 600 milhões pela primeira vez. Vendido. Parabéns ao presidente Song do Grupo U. Pela aquisição bem-sucedida do lote número 1. Yu, vixe, esta é a diferença. Onde está a pessoa, aí está a oportunidade. Parabéns, presidente Song. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Parabéns. Deixem esse casal infame se exibir um pouco mais. Só um momento. A hora em que vocês não conseguirão mais rir está chegando. A seguir, temos um lote adicionado temporariamente. Por favor, apreciem. Como é que é um monte de rabanetes? Chegou. Nosso alvo é exatamente esse monte de rabanetes. 2 milhões. 3 milhões. 100 milhões. 100 milhões pela primeira vez. 100 milhões pela terceira vez. Arrematado. Parabéns ao Grupo U por adquirir os rabanetes. Deixem. Você não disse que a Yu era sua carta na manga? Como é que ela só sabe gastar uma fortuna comprando esse monte de rabanetes? Eu gosto, eu quero. Eu respeito todas as decisões da Yu. O jovem Sr. Wu está tão desesperado que recorre a qualquer médico, não é? Parece ser apenas um rabanete comum. 100 milhões. Quantos rabanetes isso poderia comprar? Que desperdício de dinheiro. Quem disse que esses rabanetes não valem nada? Estes são rabanetes cultivados em Jinu. Seu valor medicinal é muito maior do que a neve de Tian Shan ou o ginseng de Xangai. Muito maior. Yu, você acha que rabanete é ginseng? Ai. É verdade. Veio do interior, só conhece rabanete mesmo. Certo. Então, explique para nós, como é que esse rabanete vale tanto? Claro que é para esperar a valorização. Quem sabe, com sorte. Eu ainda posso lucrar muito. Esperar a valorização. Contando com esse monte de rabanetes? Acabamos de receber a notícia, esses rabanetes de Jinwu. Segundo pesquisas científicas, possuem um valor medicinal extremamente alto. Agora o preço já subiu para 10 milhões por quilo. Os 40 quilos de rabanetes Jinwu arrematados pelo Grupo U valem 400 milhões. O quê? Além disso, após a investigação, o tripé do Rei das Ervas não apresentou nenhum vestígio de medicamentos. Pelo contrário, em muitos lugares, há sinais de ferrugem por água. Provavelmente era apenas um recipiente para beber água e beber as fezes. O quê? Doutora Gaú, você não acabou de dizer que aquele era definitivamente o tripé do Rei das Ervas. O que está acontecendo? Isso. Eu já disse, esse nabo vale muito dinheiro. Alguém vai ver 600 milhões de uns irem pelo ralo. Agora vocês já sabem. Porque o Yu é o meu as na manga, não é? Ei, apresentador, aquelas coisas que nós compramos há pouco. Dá para devolver e anular a compra, não é? O martelo já bateu, negócio fechado. Agora eu quero ver quem tem coragem de arrumar confusão no meu território. Olá, Mestre Wen. Como ele pode ser o Mestre Wen? Mestre, então é você. Sou eu mesmo, meu benfeitor.
Eu sempre soube que você tem olho para o que é bom. Para conseguir comprar o item mais precioso da nossa família Wen. E daqui pra frente, todos os pedidos da nossa família Wen vão ser entregues a vocês. Ha 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 ha. Maldição. Sorte dessas, Yu Yu. Como pode ser tão boa? Salvar um velho qualquer. Acaba sendo o Mestre Ué. Vocês três. Há pouco na porta, nem ligaram para este velho. Deixaram-me morrer sem fazer nada. E agora? Ainda querem vir aqui jogar a conversa fora, não é? Mestre Wen, olhe pela amizade de anos entre o Dr. Agao e o senhor, que existe há tantos anos. Por favor, nos perdoe. Eu há pouco realmente não reconheci o senhor. Dr. Agao. O que você tem a dizer? Mestre Wen, por favor, me perdoe. Eu só queria ganhar a vida, não queria me passar por doutor milagreiro de propósito. Para tratar o senhor. O quê? Seu vigarista. Ah, seu mentiroso, você me enganou para gastar 600 milhões. Com uma bacia de pé. Deixem, fala alguma coisa com o Mestre Wen, rápido. Entre nós dois, pai e filho, o que você comprou? É o mesmo que eu ter comprado, vai logo. Pai, há pouco você queria me dar uma lição, não foi? Mas o conteúdo dessa lição está errado. Você. Não respeita os mais velhos. Não só não dá a oportunidade para os jovens, como ainda vem aqui se exibir. Wenshu, Wenhan, guardem o dinheiro. Expulsem esses 3 inúteis daqui. Sim, vovô. Velho Wen, não faça isso. Velho Wen. Velho Wen. Vamos continuar discutindo o plano de melhoria posterior amanhã. Você trabalhou muito esses dias. Comigo você ainda fica cerimonioso. Cian, por que você veio? Tia, ouvi que o Bei Shen vai assumir o controle do grupo em breve. Eu estou no exterior, estudando administração de empresas há muitos anos e acumulei bastante experiência. Então decidi voltar ao país para ajudar. Mãe, Cian me ajudou a fazer um inventário nesses dias dos negócios principais da empresa. E descobriu que realmente existem falhas em alguns setores. Vou planejar lidar com isso depois da reunião do Conselho de Administração daqui a 2 dias. Certo, Cian, muito obrigada mesmo. Esse é o Fang Xian, amigo de infância do Wu Baishen. Também foi criado pela sogra, que pena. A sogra ainda não sabe que esse Fang Xian tem sentimentos impróprios por ela desde pequeno. O sogro, que é muito alcoolista, já sabia disso há muito tempo. E ainda usou o Fang Xian por causa disso. Puxou ele para o mesmo barco do crime. Agora que viram que os pedidos da Wen estão nas mãos do Wu Baishen. Só na reunião do conselho. Difamar a sogra por trair com o Fang Xian. Ajudar o Fang Xian a transferir os bens da empresa. Depois de colocar a sogra no centro da polêmica. Ele consegue se livrar da sogra facilmente e tomar a fortuna da família. Depois que a sogra faliu, esse Fang Xian ainda se fez de garoto doce e convidava a sogra para sair todo dia. No final, ainda aproveitou a oportunidade para enganar a sogra e levá-la para uma mansão abandonada. Amarrou ela e torturou por vários dias, Nossa Senhora. Que história de drama barato é essa? Não vem aqui. Saia daqui. Bom para você, Fang Xian. Eu te tratei como irmão. Você ainda ousa querer ser meu pai. Tia, Bei Shen, o que houve com vocês? Nada demais. Já está tarde. Volte cedo para descansar. Tudo bem. Então a gente se vê amanhã, tia. Eu já me retiro. Mãe. Eu realmente não esperava que este Fang Xian fosse tão louco. Se o que o Yu diz for verdade, o que você planeja fazer? Song Mingxiu, esse velho safado. Ousou me enganar. Pensa que sou otário? Eles não só desviaram os ativos secretamente, como também usaram os provadores do shopping como quarto. Song Mingxiu ainda instalou escondido câmaras espiãs filmando aquelas cenas indescritíveis. Bei Shen. Você se lembra que Wu Yu disse que Song Mingxiu instalou câmeras espiãs nos provadores? Arranje um jeito de conseguir o vídeo. Se for como Yu Yu disse e ele quiser me difamar na cerimônia de posse, eu vou fazer com que ele seja totalmente desacreditado. Senhor Song, todos esses anos, o senhor e o diretor Wu lideraram um grupo Wu, que cresceu rapidamente. Agora, ainda criou um filho, talentoso para herdar o negócio. Com este pedido da família Wen, o futuro do grupo Wu será imparável. O quê? Um homem interesseiro que vive às custas dos outros. Se não fosse pela ajuda da família Wu, ele não estaria onde está. Dizem que há poucos dias, ele ainda disputou o pedido da Wen com o filho.
Na época, ele ajoelhou por 3 dias e 3 noites na porta da mansão Wu, antes que a senhora concordasse em deixá-lo entrar. Agora que a empresa que ele quase conseguiu foi herdada pelo filho, é claro que ele vai brigar. Senhoras e senhores, o sucesso que tenho hoje realmente não teria sido possível sem o apoio do Grupo U. Kingman. Todos esses anos, estivemos tão ocupados com o trabalho que não tivemos tempo de nos acompanhar adequadamente. Mas agora está tudo bem. Com Deixem assumindo o grupo, finalmente temos tempo para compensar as coisas que perdemos quando éramos jovens. Ele está tentando se reconciliar? Ah, Song Ming-Xiu, esse. Homem terceiro que vive às custas dos outros. Quando perseguia a sogra, as meias ainda tinham buracos. Agora, de terno e gravata. Vestido como um cavalheiro, mas não consegue dizer Uma palavra honesta. A seguir, convidamos o vice-presidente do Grupo U, Song Ming-Xiu, para falar. Pessoal, todos vocês já devem ter ouvido falar. Eu, Song Ming-Xiu, naquela época era apenas um estudante pobre que passou no vestibular e saiu de uma vila montanhosa. Naquela época, eu não tinha nem um centavo no bolso. A única coisa que eu tinha era um coração cheio de amor por Kingman. Depois, quando Kingman, que vinha de uma família nobre, escolheu ficar comigo sem hesitar nenhum segundo, eu tomei uma decisão pelo resto da minha vida. Eu sempre trataria ela muito bem. Todos esses anos. Eu sempre venho cumprindo essa promessa. HMPH. Quanto mais profundo é o prelúdio, mais forte é a facada que vem depois. Ator premiado, por favor, comece sua atuação. Mas uma coisa que eu nunca poderia imaginar é que a minha esposa, que eu amei profundamente por mais de 20 anos, ela realmente me traiu com um amigo de infância do meu filho. E ainda transferiu meus bens secretamente, planejando fugir com um amante. Kingman, é verdade o caso do adultério? A nossa família não tolera esse tipo de comportamento que desonra a família. Presidente Wu, quanto à acusação de transferência de ativos, o que você tem a explicar? Isso é pura calúnia e difamação. Song Ming-Xiu, por que você está jogando sujeira em mim? Senhora, Eu sei que não tenho direito. de falar aqui publicamente. Mas eu realmente não aguento ver o senhor Wu ser machucado dessa forma pela senhora. Alguns dias atrás, eu vi com os meus próprios olhos a senhora com um amigo de infância do irmão Deixem, Fang Xian, agindo com intimidade, até mesmo discutindo como transferir os ativos da empresa. Senhora, o que a senhora fez vale a pena pelo senhor Wu? Nossa, esse casal de amantes já vem com o jogo do culpado que acusa a vítima primeiro. Para disputar a herança, eles vieram mesmo na frente de todos. Falar besteira. Ah, espero que a sogra não desmaie de raiva, se não. Aquele enredo bombástico do Fang Xian vai começar mais cedo do que o planejado, hein? Você não acha que a mãe realmente está envolvida com o amigo do irmão, né? Vocês dois calem a boca agora. Presidente Wu, nesse momento, o senhor deixa seu filho assumir a herança da família. Não é para preparar o caminho para depois transferir os ativos? Chega! Parem de ficar criando história de cima para baixo, falando qualquer besteira por aí. Isso pode questionar o caráter de Kingman? Pelo meu entendimento sobre Kingman, ela definitivamente não faria algo assim. Vocês dois estão falando sem provas. Tem evidências? Senhores, Estas. são fotos que tirei arriscando. Sei que isso vai ofender a família Wu, mas não posso ficar de braços cruzados vendo os ativos do grupo serem esvaziados, todos no escuro. Olha a atuação da Zheng Qian. Quase igual à vilã malvada da série 1. Sempre defendendo o sogro. Ela é a filha que a ex-amada do sogro teve com outro. Depois que a ex-amada morreu. O sogro vê Zheng Qian como substituta. E arranjou jeito para ela. Seduzir o Beishen, assim ela pode morar na família Wu legitimamente. Zheng Qian para sobreviver. Tem que se agarrar ao sogro. Song Ming-Xiu, você traz essas acusações sem fundamento, na frente dos acionistas e anciãos da família. Quer mesmo mais vergonha? Mãe, eu sei. Problemas de família não devem vir a público. Isso deveria ser resolvido entre nós. Em casa, mas na Wuxi. Todos protegem o Wu Kingman. Não quero ver os acionistas perderem. Por isso tomei essa atitude. O Kingman. Transferindo ativos às escondidas. O grupo é só seu? Ah. Presidente Wu, hoje precisa nos dar explicações. Sim. Nos dê explicações.
Esse método de incriminação é realmente baixo, fazendo a sogra levar a culpa pela transferência. Quando o grupo falir, a ira dos acionistas vai toda para a sogra, então ela, para tapar o buraco, só vai poder dançar no Crazy Horse no exterior. Irmão, e agora? Se não der, vou pedir à irmã Kian. Covarde, fique parado. Fique tranquilo. Está tudo sob nosso controle. Song Min-Chiu. Depois de décadas compartilhando tudo, você realmente vai destruir nosso vínculo conjugal? Sem piedade, quer me difamar. Você e aquele ancião, quando estavam fazendo aquelas coisas baixas, pensou em nossos sentimentos? Tudo bem. Você insiste que eu o traí. Então vou ver quem vai se humilhar hoje. Senhoras e senhores, aqui dentro estão todos os registros da traição de Wu Kingman. Hoje, vou mostrar a todos como Wu Kingman e Fang Xian conspiraram juntos para, passo a passo, devorar os ativos do grupo. Song Min-Chiu. Pense bem. Se essa tela mostrar outra coisa, você ficará muito envergonhado. Mãe, sei que isso vai machucar a todos, mas foi por considerar nossos laços que aguentei tanto, deixando o Kingman se aproveitar cada vez mais, causando grandes danos ao grupo. Hoje, preciso dar uma explicação a todos. Tia, o tio sempre pensa em você em tudo. Coloca seus sentimentos em primeiro lugar. Da última vez para um projeto, trabalhou dia e na noite na proposta. Desmaiou de cansaço e não me deixou contar a você. Só para você não se preocupar. E você? Como pôde fazer tantas coisas que prejudicam o tio? Pare com isso. Ele estava com acompanhantes, a pressão subiu. E ainda pegou uma doença. Graças a Deus, a sogra já dorme separada. Senão também estaria em apuros. Song Min-Chiu, não pode mostrar o que tem nesse pendrive. Senão, nosso relacionamento e família estarão destruídos. Agora está com medo? Tarde demais. Hoje, diante de todos, na frente de todos, expondo sua hipocrisia. Song Min-Chiu, eu dei filhos a você, ajudei a administrar a empresa. E você realmente não me dá nenhuma consideração? Você acha que eu queria isso? Mas suas ações agora prejudicam seriamente o grupo. Milhares de funcionários e acionistas. Hoje, preciso dar uma explicação a todos. Caramba! Que cena bombástica é essa? Que vergonha, com essa habilidade. Ainda tem coragem de trair? Que nojo. Irmã Kian, a foto é sua? Não, pare. Desligue isso. Não é. Desligue agora. O vídeo parece mostrar o Sr. Song e a Senhorita Jian. Então, dias atrás, Kingman descobriu suas tramóias. Song Min-Chiu, você é tão cruel. Ainda bem que o controle do grupo não caiu em suas mãos. A irmã Kian e o pai realmente estavam juntos. Inacreditável. Ela era assim? Isso não pode ser verdade. Foi você. Com certeza foi você que fez isso. Para me incriminar, não foi? É incrível a cara de pau. Já está condenado, mas ainda quer se fazer de vítima. Não tem medo de se dar mal. Song Min-Chiu, nessa altura, você ainda acusa os outros. Você não sente nenhuma culpa? Mãe, não caia nessa. Esse vídeo deve ser falso. Song Min-Chiu, você ainda tem coragem de dizer que eu te armei. Você não esquece seu amor do passado, tudo bem. Mas ainda instiga a filha dela a seduzir Bei Shen. Você tem muita coragem. O quê? Jian Kian é a filha do amor do passado do Sr. Song? Pensei que ela era sincera. Com o Baishen. Mas agora parece que tinha segundas intenções. Ela planejava se aproveitar da família Wu. Como você sabe disso? Você acha que seus planos arrogantes podem me enganar? Ah, Vocês desde o início.
Se uniram para incriminar nossa família Wu e ainda ousaram tentar nos difamar. O objetivo era se apropriar da fortuna da família Wu. Fizemos tudo de forma tão sigilosa. Como ela descobriu? Que bom, Wu Kingman. Você realmente se esforçou muito para me incriminar, hein? Pessoal, tudo isso que aconteceu agora deve ter sido armado por Wu Kingman para esconder seus próprios crimes. Song Mingxiu, você pensa. Que eu sou como você. E luto sem preparação? Bei Shen. Aqui, Estão os registros detalhados de Song Mingxiu e Jiang Qian. transferindo os ativos da empresa. Cada centavo foi direcionado para suas contas privadas no exterior. Song Mingxiu. Afinal, os parasitas que corroem os ativos da empresa são vocês. Não é à toa que os lucros da empresa caíram continuamente. O dinheiro foi parar no bolso deles. Nossa, a sogra realmente é a mais rica da cidade. Na juventude, abriu caminho no mundo dos negócios na China. Depois de casar, teve um filho de 1,80 metros. Com tanquinho e muito bonito. E agora, na velhice, ainda vai ao Crazy Horse para enfrentar o casal infiel. A partir de agora, eu declaro o fim do meu casamento com Song Mingxiu. Cada centavo desviado por esse casal será recuperado por meios legais. De agora em diante, o presidente do grupo Wu será meu filho mais velho, Wu Bei-shen. Não, isso, como é possível? Tudo isso deveria ser meu. Foi você que fez isso. O Kingman sempre me obedeceu em tudo. Desde que você chegou à nossa família, tudo mudou. Deve ser por sua causa. Eu. Você está bem. Irmão, suas pernas estão curadas? Como você, de repente, está de pé? Como isso é possível? Às vezes, com muita raiva, até se consegue levantar. Vamos limpar o lixo. Algum problema? Senhores, a família Wu vai ficar cada vez melhor nas minhas mãos. Quanto a certas pragas que precisam ser eliminadas, não deixarei nenhuma escapar. Alguém, levem esses dois desavergonhados e joguem eles para fora. Wu Kingman, você me espera. Com certeza não vou deixar vocês escaparem. Venham, comam. Hahaha, muito obrigado a todos. Mestre Wen, que dessa vez você tenha entregue o pedido para Bei-shen. Nós da família Wu somos realmente muito gratos. Para este velho poder chegar até hoje e estar sentado aqui. Tudo tem que agradecer a Sui Wu e Wu de sua família. Se não fosse por ela, provavelmente este meu corpo velho já estaria profundamente enterrado no solo. Além disso, confio muito na capacidade do jovem Wu. Deixar o pedido com ele. Acredito que ele definitivamente vai levar nossas duas famílias a uma vitória mútua. Bem, chega de falar disso. Vamos, brinde a parceria, levantem as taças. Jovem senhor Wu, prove esse prato feito pelo chefe da minha casa. Obrigado, eu me sirvo sozinho. Yu, prove esse camarão. Ele veio por transporte aéreo da França hoje mesmo. Yu, desde quando eles ficaram tão íntimos assim? Nossa, que coisa maravilhosa! É muito mais gostoso que o pêssego imortal dos céus. Xiu, você não consegue prestar atenção. Na sua imagem pessoal. Olha para você agora, parece um faminto renascido. Eu gosto assim, você não manda em mim. Você é só imagem bonita, sempre ficando na pose. Não cansa, não? Se não fosse pelo dinheiro, eu jamais escolheria casar com um falso como você. Você ainda ousa me xingar.
Eu falei alguma mentira? Você. Ela se casou com Wu Beishen só pelo dinheiro. Então eu ainda tenho chance, não é? Esse olhar da Wenran. É que ela está interessada no Wu Beishen? Se eu conseguir fazer o Wu Beishen ficar com a Wenran, eu não consigo. Me divorciar mais cedo e pegar a minha parte da fortuna? Segundo irmão. A irmã Yu Yu não vai realmente se divorciar do irmão mais velho, vai? Não pode. Nós temos que proteger o irmão mais velho e a irmã Yu Yu. Não podemos dar abertura para estranhos. Wenran, ouvi dizer que você pinta muito bem. Pode nos levar para ver? Mas vamos. Estamos querendo ver há muito tempo. Vamos. Vamos. Ei, Wu Beishen. Já que você não gosta tanto de mim, por que não vai atrás da Wenran? Vejo que ela gosta de você. Na frente dela. Solta aquele seu charme irritante. Com certeza ela vai cair por você. O que você quer dizer? Estou-te mandando seduzir ela. Afinal, nosso casamento foi arranjado, não temos base emocional. Em vez de ficar brigando todo dia, que tal? Ir encontrar alguém que te ame para passar o resto da vida? Não. Por que não? Por acaso, você gosta de mim? Não é isso. Quero dizer... Eu não sou bom naquilo. Como assim? Naquele dia eu não curei a terceira perna dele? Será que falhei? Parece que hoje à noite vou ter que examinar bem. Se ele realmente não presta. Você não faça besteira. O Beishen, fique tranquilo. Com certeza vou curar seu problema. Vá logo atrás da Wenran. Assim eu também posso me aproximar do Wenshu. Não atrapalhamos um ao outro. Está decidido, então. Experimenta, é muito gostoso. Essa Xiu Yu tão fofa. Estragou tantos dos nossos planos, porque ainda está aqui. Vivendo bem, comendo e bebendo do bom? Relaxa, ela não vai se dar bem por muito tempo. Coloca isso, de algum jeito, no drink deles. Hoje vou fazer com que percam a reputação. Garçom. Leve estes 2 drinks. Para o Wenshu e a Xiu Yu. Sem problema. Senhor Wen, senhorita Shi, seus drinks. Obrigada. Um brinde a você. Obrigada por salvar meu avô. Fico feliz em conhecer alguém tão interessante como você. Para que tanta cerimônia? Saúde. O que você está fazendo? O Beishen, por que você está bebendo meu vinho? Mulheres que bebem demais. Não é seguro. Se intromete demais. Por que de repente está tão quente? Você, o que houve com você? Nada. Só estou com calor de repente. Vou lá em cima trocar de roupa. Você não pode ficar assim. Vou-te levar. Xiu Yu, para aí. Xiu Yu, você pode esperar ser expulsa. Pela família Wu. Ah. Que calor. Ah. Yu. Estou com tanto calor. Rápido. É muito ruim. Rápido. Me ajude rápido. Yu. Eu também não aguento. Me salve rápido. Rosto corado. Respiração ofegante. Elas estão.
sob efeito de afrodisíaco. Que ruim. O vinho está adulterado. Alguém colocou veneno no vinho. Que calor, Yu. Me ajude rápido. Vou-te ajudar a neutralizar o veneno. Pronto. Tudo bem. Durma um pouco e ficará bem. Caramba, que mulher incrível. Que corpo. Que beleza. Seria uma pena se eu me divorciasse sem ter dormido com ela. Não seria uma grande pena? Não se mexa. Seja obediente. Ai. Todos aqui. Ah, ha. O que ele está fazendo aqui? Song Min-xiu, o que você veio fazer aqui? Senhor Wen, não fique bravo. Hoje vim te dar um grande presente. Song Min-xiu, vocês dois ainda têm coragem de aparecer? O quê? Ainda não estão envergonhados o suficiente? Sogra, em vez de ficar aqui falando de nós, seria melhor se preocupar com o que sua querida nora tem feito de bom. O que você quer dizer? Ai. A Xiu agora provavelmente já está nua, com o filho mais novo da família Wen, rolando na cama, sem saber mais o que é céu e terra. Senhor Wen, quando estava limpando lá em cima, ouvi barulhos de gemidos vindo do quarto no final do corredor. O quê? Como pode ser? Impossível. Yu e Wenshu jamais fariam algo assim. Isso mesmo. Mesmo que dessem sem coragens ao Wenshu, ele não ousaria tocar um dedo na Yu. Qual é a intenção de vocês em difamar publicamente? O Wenshu e a Yu não acreditam, é? Senhor Wen, olha, o que é isso? Venham. Vocês também, olhem, o que é isso? O quê? Isso é real mesmo? É realmente a senhorita Xi e o jovem Wen. A senhorita Xi não já é casada com o Xiou? Como está abraçada com o jovem Wen? Esperem, onde está meu irmão mais velho? O irmão mais velho estava aqui agora há pouco. O Deixem. Será que ele descobriu? O caso entre Wenshu e Xiu. E foi lá se enfrentar com eles? Ha. Não pode ser. Vamos encontrá-lo logo. Lá em cima está tudo quieto. Onde está aquela sujeira toda? O que eles falaram? Na minha opinião, são vocês dois canalhas mentindo descaradamente. Falando besteira. Vovó Wen, não se enganem mais. Aqui. É melhor prepararem logo os remédios para a pressão e para o coração, para não desmaiarem mais tarde sem aguentar o choque. Isso não seria bom. Cale essa sua boca de mau agouro. É mesmo. Pare de falar bobagem. Pessoal, não se irritem. Nós dois só estamos dando um aviso de boa vontade. Absurdo. Song Min-xiu, se vocês dois continuarem a falar bobagem assim, cuidado, que eu quebro as pernas de vocês dois. Senhor Wei, pare de ser teimoso. Vou mostrar agora mesmo. Que coisa gloriosa seu filho querido e a Xiu realmente fizeram. Quem disse que você não pode? Não estavas tão confiante há pouco? Ela está a elogiar-me. Ambos fomos drogados. Mas ela escolheu atordoar o Wenshu e deitou-se comigo. Ela gosta de mim, de certeza. De que te ris? Nada. Só acho que... Não me saí bem há pouco. É? Xiu, da próxima vez que acontecer algo assim, deixa-me tomar a iniciativa. Virgens são tão chatos. O que fazem vocês aqui? Como? São os dois?
Precisamos da vossa autorização. Para dormirmos, nós, marido e mulher. Afinal, não havia desentendimentos entre eles. Não devia ter ilusões. Acerca do Wu Beishen. E o Enshu? O Wenshu está no seu quarto. Impossível. Vi claramente que entraste no quarto. Com o Enshu. Estás cego? Quem disse que eu? Estive com o Wenshu o tempo todo? Eu vi. Usa droga no teu vinho. E no do Enshu. Os dois deviam ter estado juntos. Então, admitem que foram vocês que drogaram o vinho. Para arruinar a reputação da Yu Yu. E do Wenshu. Song Mingxiu. És mesmo perverso. Já fizeste tanta porcaria. E agora ainda ousas prejudicar os outros. Não. Eu não fiz isso. Foi o Keian. A inventar. Não acreditem nele. Song Mingxiu, parece que a lição que a família Wen te deu foi branda demais. És mesmo daqueles que só acredita vendo. Guardas, prendam estes. Insolentes e deem-lhes chicotadas. Chefe Wen. Soltem-me. A minha barriga. Ela? Ela está a abortar. Filha, como estás? Filha. Salve o meu bebê. Ah, não. O bebê não pode ter nada. É da minha carne e sangue. Poupa-me. Carne e sangue. Vais ver agora. Sua querida Kian vai dar à luz a um. Que diabos é isso? Posso ajudá-la a salvar o bebê dela. Você? Uma garota do interior, sem nem mesmo uma licença médica. Uma curandeira. Não finja ser quem não é. Xiu Yu, não pense que eu não sei. Você só quer matar meu bebê. Vou para o hospital. PFFT. Vocês desprezam a Yu Yu. Ela nem quer ajudar vocês. Ambulância. Chamem uma ambulância. O hospital mais próximo fica a 1 hora daqui. Ela está com uma hemorragia grave. Não há tempo. Song Mingxiu. Se não deixar a Yu Yu ajudar, sua querida Keian e seu bebê não vão sobreviver. O quê? Keian. Yu Yu, me desculpe, eu estava errado. Por favor, salve eles. Salve meu bebê. Há pouco me desprezava. Agora sabe implorar a Yu Yu. Eu posso ajudar, mas vou ser direta. Prepare-se psicologicamente. Está bem. Keian. Meu Deus, o sangue na perna de Jian Keian desapareceu instantaneamente. A Yu Yu é incrível. Eu garanti a segurança do bebê. Mas Genkian sofreu um choque. E o parto será adiantado. O quê? Vai dar à luz agora? Levem-na para a cama. Rápido. Ah, céus, por favor, protejam. E abençoem Keian para que ela tenha 2 filhos gordinhos. Não fale tão cedo. E se nem todos forem meninos gordinhos? O que você está dizendo? Meus filhos são Mingxiu. Claro que serão como eu. O Kingman. Você só está com inveja porque Keian é mais jovem e bonita que você. E pode me dar um filho. Eu realmente não conseguiria ter o tipo de filho que sua Kian carrega na barriga. Ah, está nascendo. Keian. Parabéns. Mãe e filho estão bem. Ótimo. Tenho outro filho. Vá logo ver seu filho gordinho e branquinho. Filho. Mas, por que esse bebê é tão escuro? Gordinho e branquinho? Pra mim, é um macaquinho magro e preto. 2 chineses tiveram um filho negro. Talvez nem seja com o chinês, né? Song Mingxiu. Seu desejo de um filho gordinho e branquinho parece ter se realizado só pela metade. Xiu Yu, o que está acontecendo? O bebê tem ascendência negra, não está vendo? Impossível. Eu sou Mingxiu. Sou chinês puro. Como poderia ter ascendência negra? Isso não é nada raro. Já foi noticiado. Gêmeos com ascendências diferentes. Acontece porque a mãe deles dormiu com homens diferentes em 24 horas. O quê? Jian Keian, me diga. Você me traiu com aquele estrangeiro?
Não, eu realmente não te traí. Foi tudo culpa da Shifu. Ela está inventando mentiras. Que mentira! A criança negra está bem ali. O que mais você tem para explicar? Song Mingxiu, você ousa me bater? E daí se eu te bato? Sua desgraçada. Eu te sustentei todos esses anos. E agora tem coragem de me trair? Acabei de ter seu filho e você me bate? Acha que não vou revidar? Casal de canalhas. Vocês dois, aqui na família Wen. Causando tanta confusão. Que absurdo. Vou mandar alguém. Arrastá-los pra fora agora. Ei, espere. Acho melhor Divulgar o casamento desse casal de canalhas. que fiquem presos um ao outro, se torturando para sempre. Brilhante. Quando se trata de lidar com amantes, ninguém supera a vovó. Vou mandar alguém organizar. Garanto que amanhã será a manchete principal da cidade. Mingxiu finalmente voltou. Secretário Shu, O que você faz aqui? Mingxiu, olha só. o que eu trouxe para você? Isso. São os documentos confidenciais do Grupo U. Antes de sair do grupo U, roubei todos. Os seus documentos secretos. Com isso temos o suficiente para nos reerguer. Perfeito. Meu querido, só você se importa comigo. Song Mingxiu. O que vocês estão fazendo? Que relacionamento é esse? Jian Keian, você, uma mulher que deu à luz. Um bastardo mestiço, tem o direito de nos julgar? Você? Mingxiu ficar com ela. Só vai te atrasar. Eu sou a única que pode te levar de volta ao Topo do mundo. Song Mingxiu, eu tive seu filho. E você ousa me trair? Você vai de falar de mim? Eu disse que você desenvolveu antes disso. Condenando seu corpo. HIVH. Pare de fazer escândalo aqui, Mingxiu. Joguem ela e essas duas crianças fora. Não quero vê-las aqui. Querido. Não podemos jogá-los fora, afinal são meus filhos. Seus filhos, como tem certeza de que são seus? Para mim, Essas crianças claramente são de Jian Keian. E de outro homem. Quem você chama de bastardo? estou falando de você. Você. Parem de brigar, vocês dois. Nossa, o Sr. Wu é realmente um homem de talento e aparência. A senhorita Xi e o Sr. Wu ficam muito bem juntos. Claro. Meu irmão e a Yu são verdadeiramente um casal perfeito, uma combinação feita no céu. Realmente combinam. Convidados e amigos, hoje é um grande dia para o Grupo U. Vamos dar as boas-vindas com um grande aplauso ao novo presidente do Grupo U, Sr. Wu Beixin. Ótimo. Agora convidamos o ex-presidente do grupo, Sr. Wu, para realizar a cerimônia de transição. Parem todos. O que ele veio fazer aqui? Song Mingxiu, o que ele veio fazer? Ele veio para causar problemas? Song Mingxiu, o que você vai fazer aqui? Meu querido filho, vim hoje para tomar o poder. Senhoras e senhores, o grupo agora estão todos em nossas mãos. Eu sou a pessoa que detém os documentos mais confidenciais do Grupo U. O quê? Os documentos confidenciais foram roubados? Se for verdade, o Grupo U está acabado. Sim, o que vamos fazer? O Beixin. Agora, sem esses documentos confidenciais, o Grupo U perdeu sua força produtiva central. A atual U é nada mais do que uma casca vazia e instável. O cargo de presidente do conselho só pode ser meu. Song Mingxiu, você realmente não abandonou suas más intenções. Você não acha que, só com essas palavras, vai conseguir roubar o grupo, não é? Essas coisas que tem em mão são todos os anos de trabalho.
De toda a sua família Wu, todo esse suor e esforço. Senhores, digam-me vocês, um homem que nem consegue proteger os segredos mais centrais da empresa, que qualificação ele tem? Para sentar no cargo de presidente? Song Ming-Xiu, você tem tanta certeza que eu não preparei uma contramedida com antecedência. O que você quer dizer com isso? Song Ming-Xiu, eu já sabia. Que você iria usar os documentos confidenciais para chantagear a família Wu por isso. Eu já avisei a família Wu há muito tempo. Você, o que você disse? Song Ming-Xiu, esse chamado documento confidencial que você tem na mão já foi substituído secretamente por Jiang Qian há muito tempo. O que você tem na mão não é nada mais do que um monte de papel usado. Impossível. Jiang Qian, seu desgraçado. Como você ousa me trair? Tudo isso é o que você merece. Eu vou te matar, Song Ming-Xiu. Você está envolvido em vários casos de lesão corporal intencional e roubo comercial. Agora você vai ser preso de acordo com a lei. Não, me soltem. Andem. Senhores, foi apenas um pequeno imprevisto há pouco. A cerimônia de posse vai continuar. Bei Shen. A partir de hoje, o Grupo Wu. É oficialmente entregue a você. Eu acredito que você vai conseguir liderar o Grupo Wu rumo a horizontes ainda mais amplos. Obrigado, mãe. Eu, Wu Baishen, prometo aqui que de hoje em diante não vou decepcionar ninguém, vou levar o grupo rumo a um futuro ainda mais brilhante e amplo. Eu nunca notei antes. De quando o Baixen está trabalhando. Ele é tão charmoso. Com um marido assim. Queria jogar com meus vizinhos. Senhores, antes que a cerimônia de transferência termine oficialmente, eu tenho uma coisa para anunciar. Xiu Yu. Eu já transferi oficialmente todas as minhas ações para você. De agora em diante, você será a maior acionista da Wu Corporation. Eu não estou sonhando, não é? Não é sonho, tudo isso é o que você merece. Sem você, eu, Wu Baishen, não teria chegado até aqui. A família Wu e o grupo Wu já teriam sido completamente devorados por estranhos. A senhorita Shi realmente fez muito pela família Wu. Essas ações, ela merece totalmente. Amor, eu te amo, mas eu amo ainda mais o seu dinheiro. Com certeza, vou ganhar muito, muito dinheiro para você. Que chip perfeito. A irmã Yo-Yo e o irmão mais velho são tão fofos. De hoje em diante, serei o defensor mais fiel deles. Certo.